Olá, sou Antônio Dimas Miquel. Hoje vou mostrar a você que não precisa mais ter medo de fazer a sua própria obra. Se você pretende construir uma casa com muita qualidade, sem ter as dores de cabeça que uma construção normalmente traz, e com muita economia, você clicou no canal certo. Sim, nos dias de hoje, cerca de 60% dos custos de uma obra diz respeito justamente aos serviços, à mão de obra, e apenas 35% aos materiais. Portanto, tudo aquilo que você puder realizar em sua construção resultará em grande economia no final. Vou te orientar desde a compra do terreno, a elaboração do projeto, as alvenarias, telhado, até os acabamentos finais. Mas se você é daqueles que diz que não coloca a mão na massa, não quer se envolver com a construção, mas apenas administrá-la, não tem problema. Com os conhecimentos adquiridos, você irá conseguir contratar profissionais adequados para realizar a sua obra, sem atraso, sem serviço mal feito e, sobretudo, sem desperdício de dinheiro. A partir de agora, passo a lhe orientar então a respeito de critérios para a compra do terreno. Vou te dar agora 10 dicas que você pode utilizar na hora da compra do seu terreno. O primeiro dele é a respeito do bairro em que você irá procurá-lo. Você deve se livrar de preconceitos. Muitas vezes você morou num lado da cidade, em determinado bairro, então coloca na cabeça que o terreno que você vai procurar tem que ser naquele bairro. Olha, o melhor seria você abrir a mente de forma a ver todas as possibilidades, porque vão surgindo novos bairros e muitas vezes tem bairros que têm o preço bom, terreno em ótimas condições e você poderia estar deixando eles de lado. Então, eu, a princípio, oriento a você abrir a mente, olhar todas as possibilidades de preço, condições, para que você não faça um negócio precipitado, exigindo que seja exatamente no bairro que você sempre morou. A segunda dica é a respeito da área do terreno. Bem, quando você vai fazer uma construção, no mínimo você deve ter pelo menos 30% de área livre, ou seja, área em que você não vai construir. Você pode utilizar como jardim, como área verde, como área permeável. Então, se você pretende fazer uma construção, por exemplo, de 100 metros quadrados, você não pode comprar um terreno que tenha menos do que 130 metros quadrados, senão não terá área suficiente. Então procure sempre comprar um terreno um pouco maior do que a construção que você pretende realizar. Além do bairro, seria a dica número 3, outros fatores interferem na valorização e na própria utilização do imóvel, como por exemplo a facilidade de acesso a avenidas, a outros bairros, proximidades de escolas, padarias, supermercados. Então é sempre bom considerar, além do imóvel, considerar aquilo que existe também ao seu redor e o acesso deles a esses benefícios. Uma coisa importante também, quando você estiver ainda em fase de negociação, de estudo, antes de você fechar negócio com o terreno, você dar uma conferida nas medidas, você pegar uma trena e medir o terreno fisicamente. Porque muitas vezes os corretores anunciam um terreno com uma determinada área e quando você vai tirar as medidas, elas estão menores. Eu mesmo já quase caí nessa cilada de comprar um terreno com 3 metros a menos do que o corretor estava me oferecendo. Então é sempre bom tomar essa precaução. Quando o negócio avançar um pouco mais e você já estiver prestes a passar a escritura, é importante que você exija do vendedor, e isso é um direito seu, que ele te apresente certidões negativas de débito, tanto da própria pessoa dele, quanto do terreno. Porque senão, se ele ou o terreno tiver alguma dívida, alguma ação na justiça, você pode ter prejuízo no futuro. Inclusive, o prejuízo de ter que devolver o terreno, especialmente se tratar de ação trabalhista. Então, exija, não fique constrangido em exigir certidões negativas de débitos para saber se ele não tem essas dívidas. Tá? Sexta dica que eu queria te dar, a respeito do relevo do terreno, ou seja, se o terreno é plano ou o terreno é inclinado para o lado, para trás ou para frente. Bem,
O melhor terreno em termos de construção mais barata é o terreno totalmente nivelado, mas a maioria dos terrenos nos loteamentos possui alguma inclinação. Veja bem, existem soluções arquitetônicas para todo tipo de terreno. Se o terreno é inclinado para frente, por exemplo, você pode fazer uma garagem na frente, fazer a casa no nível superior. Se é inclinado para trás, você pode fazer algum salão, alguma área de serviço na parte de baixo, também fazer a casa no andar de cima. No entanto, uma coisa você precisa se considerar, que um terreno com relevo mais acentuado, um terreno com maior inclinação, necessariamente terá uma construção um pouco mais onerosa, a construção vai ficar um pouco mais cara, né? Principalmente, agora seria até uma sétima dica, se esse terreno necessitar que se faça muro de arrimo. O que é muro de arrimo? Muro de arrimo é um muro resistente, que ele é feito para suportar o peso da terra, quando o terreno está acima do outro. Então, tanto você pode fazer para suportar a terra do seu terreno, se estiver acima do seu vizinho, ou muitas vezes o contrário, para segurar o terreno do vizinho para que não desmorone em cima do seu. Esses muros costumam consumir recursos consideráveis, eles não saem tão baratos para construir. Então você precisa pensar bem se realmente vale a pena comprar um terreno com muita declividade por causa desse custo adicional dos muros de arrimo. Uma outra dúvida que pode surgir, seria aí um oitavo item, é entre comprar um terreno limpo, sem nenhuma construção, ou comprar uma construção pela metade, ou uma casa antiga para reformar. Qual é mais viável? Veja bem, você precisa fazer conta, porque cada caso é um caso. Mas o que deve se considerar é que a parte estrutural, a parte básica de uma construção é a parte mais barata. O que é caro em uma obra é a parte de acabamento e a mão de obra que se gasta para o acabamento e para a reforma. Então, muitas vezes não compensa você comprar uma construção pela metade se você estiver pagando muito por ela, a menos que esteja saindo praticamente no preço do terreno. Então, você pode aproveitar alguma coisa. Caso contrário, é sempre mais vantagem comprar um terreno limpo, porque também você terá a possibilidade de fazer um projeto personalizado, não tendo que se vincular àquilo que já existe. A nona dica é a respeito de prédios vizinhos. Muitas vezes você pensa em construir uma casa, fazer uma piscina, uma casa-terra tranquilas, e você compra um terreno ao lado de um edifício, de apartamentos, por exemplo. Então, isso vai tirar a privacidade no seu quintal. Outra coisa é você comprar um imóvel na frente de uma escola, na frente do supermercado, de um estádio de futebol, de um bar. Esse tipo de imóveis acaba atraindo grande circulação de pessoas que estacionam em fila dupla, e isso vai virar um inferno para você, sendo o seu imóvel residencial. Então evite de comprar imóveis na frente desse tipo de estabelecimentos. E por último, também uma questão para ser observada no terreno é que muitas vezes as incorporadoras fazem loteamentos em locais que eram lixão, que eram pântanos, brejos que a gente fala, e aterram tudo e faz aquele terreno bonito, e você, sem saber do histórico desse terreno, acaba comprando um terreno que vai exigir fundações profundas, como estacas, tubulões, porque o terreno ele não tem condições de sustentar a sua edificação com uma fundação simples. Então é importante você conversar com alguém de perto, alguém que conheça o local, para ver se nesse local não houve anteriormente algum lixão, algum brejo, alguma coisa assim. Bem, eu acho que seriam essas as principais dicas a respeito de compras do terreno. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva e ative as notificações. No próximo vídeo, vou orientar vocês a respeito da elaboração do projeto. Até lá!